Na hora de ir embora, eu quis lhe fazer uma pergunta que resume todas as outras. Uma pergunta que só eu poderia fazer sem dúvida, mas que pelo menos dessa vez encontrou uma resposta à altura. Quem é você? E ela, sem hesitar: eu sou a alma errante. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Nadia, que é um romance de 1928 escrito aqui pelo nosso camarada André Breton. Antes de você assistir a esse vídeo, eu sugiro fortemente que você assista ao meu vídeo sobre o surrealismo, que eu vou deixar linkado lá embaixo, para que a gente possa observar como que alguns dos aspectos surrealistas vão aparecer aqui nesse que talvez seja o livro mais importante deste movimento, dessa escola artística, dessa vanguarda artística. Muito bem, então. Essa minha edição aqui é uma edição francesa, algumas pessoas me perguntaram isso, por essa editora aqui, a Folio. Essa editora, além dessa minha edição que eu tenho, ela lançou essa outra edição aqui, que eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas enfim, essa outra edição, ela é uma edição anotada e comentada por especialistas na obra do Breton e do surrealismo, enfim. Por quê? Porque na França, até um tempo atrás, não sei se hoje em dia isso ainda acontece, mas até um tempo atrás, o Nadia ele era pedido em algumas escolas para os alunos do que seria lá o ensino médio. Mas enfim, como eu disse, não sei se isso acontece ainda, mas enfim. De qualquer modo, há uma série de outras edições em francês do Nadia, mas enfim, essa minha edição aqui, ela traz uma introdução escrita pelo próprio Breton, de 1962, que foi uma data em que ele foi rever a obra e acrescentar várias notas explicativas. Então aqui tem a introdução e as notas do próprio autor. Aqui no Brasil, nós temos, pelo que eu saiba, 3 edições desse mesmo livro. Nós temos no fim dos anos 70, no fim dos anos 80, se não me engano, ou início dos anos 80, uma pela Imago. Aí em 85, 86, saiu uma outra edição pela editora Guanabara. E agora em 2010, a Kozak Naif lançou uma outra edição naquela coleção Prosa do Mundo. Pelo que eu sei, todas essas edições têm uma mesma tradução, que é a tradução assinada pelo Ivo Barroso, que é um cara extremamente competente quando o assunto é tradução. Quando o assunto é tradução, enfim. Mas ele faz. Eu confio bastante no trabalho do Ivo Barroso. Enfim, o nome do livro ele faz referência à personagem principal, que é a tal da Nadia. Meu Deus do céu, minha língua enrolou agora, né? Enfim. E ele vai. Esse nome aqui, ele é o começo da palavra russa para esperança. Então a palavra esperança em russo começa desse jeito aqui. Segundo a própria personagem aqui. Enfim. Em 1924, o Breton ele lança o primeiro manifesto surrealista. Em 1928, ele lança o Nadia. Em 1930, ele lança o segundo manifesto surrealista. Então perceba que essa obra ela está ali no meio do caminho entre um e outro, e é justamente por conta disso que a gente pode entender o Nadia enquanto realização estética do movimento surrealista. Então, esse livro ele vai colocar em prática alguns dos preceitos que o Breton colocou no primeiro manifesto, mas também vai antecipar algumas das discussões que o Breton colocaria lá em 1930 no segundo manifesto. E isso fica claro por 2 motivos principalmente. É claro, existem outras características aqui, mas existem 2 que são bem importantes. A primeira delas é a própria personagem título aqui do livro, né?
a própria Nadia, que segundo uma das inúmeras notas de rodapé aqui, é a realização estética da aspiração surrealista. Enfim. E o segundo motivo pelo qual a gente pode observar nesse livro uma compilação, digamos assim, dos atributos estéticos da escola surrealista, é justamente, não da escola, mas do movimento surrealista, é justamente o quê? É justamente a questão formal da escrita automática. Eu já comentei um pouquinho com vocês sobre o que é a escrita automática no meu vídeo lá da semana passada, que está linkado lá embaixo. Então você assista primeiro aquele vídeo, como eu disse, para depois você poder vir aqui. Então a escrita automática ela tem toda aquela ideia de ser a expressão do inconsciente do indivíduo. Então é por isso que vai ser bem importante a gente entender essa questão da escrita automática na hora de ler aqui o Nadia. E assim, a escrita automática funciona mais ou menos assim, e isso fica latente aqui. O cara tá andando na rua, aí ele vê um cachorro, aí ele lembra de alguma coisa, aí ele começa a escrever aqui sobre essa coisa. Aí essa coisa faz ele lembrar de outra coisa, aí ele passa a escrever daquela outra coisa. Aí ele olha pro outro lado da rua e vê um teatro, aí ele passa a falar de alguma coisa do teatro. Aí do teatro ele lembra de um livro, aí ele passa a falar do livro. Aí ele lembra que quando ele estava lendo aquele livro, ele estava ouvindo uma outra música, aí ele vai e fala daquela música. E assim vai. Então perceba que a escrita automática ela tem esse viés de dar ao texto uma estrutura meio que desconjuntada, justamente porque a escrita automática ela não segue uma linha de raciocínio só. Ela vai espalhando, ela vai criando ramos para tentar abarcar aquilo que a gente conhece como inconsciente. E esse livro aqui, então, ele vai ser assim um exemplo do que seria a tal da autoficção. O Breton escritor é o mesmo Breton que vai narrar e vai flanar pelas ruas de Paris aqui ao lado da personagem Nadia. E por falar nas ruas de Paris, se você já esteve em Paris, esse livro aqui vai ser um deleite para você, porque assim, a ação se passa predominantemente pelas ruas, então assim, é muito interessante você ir seguindo o percurso do Breton com sua amiga Nadia. Mas enfim, do que é que vai falar este livro? Este livro vai falar basicamente dos encontros e desencontros entre o Breton e a Nadia. E é claro que esses dois personagens, eles vão, pelo menos ao que parece, eles vão ser assim a personificação da realidade quando a gente pensa no Breton, então toda aquela coisa racional e etc. vai ficar ali com o nosso amigo narrador, que é o Breton. E, por outro lado, a gente vai ter aqui na figura da Nadia a personificação da fantasia, do inconsciente, etc. E esses encontros e desencontros vão acontecer, como eu disse para vocês, pelas ruas de Paris. Mas Paris aqui ela vai ganhar um viés extremamente onírico. Então assim, é uma rua, claro, normal, mas há um certo limiar entre o que é o real e o que é o sonho aqui. E essa coisa fica bem assim, quase que se esboroa o limite entre o que é a ficção e o que é a realidade, justamente porque, como eu disse para vocês no vídeo passado, essa era uma das questões para os surrealistas. Mas enfim. E é claro, esses vários encontros entre o real e o imaginário pelas ruas de Paris vão fazer que a gente associe Paris aqui dentro desse romance como sendo, digamos assim, a mente humana. Então, e perceba que é muito interessante porque eles não vão andar, sei lá, na Champs-Élysées. Não, eles vão andar lá naquela vielinha, eles vão andar lá naquela rua cheia de prostíbulos e coisas assim. Sabe assim? Então, esse romance ele vai se passar no lugar mais sórdido de Paris e no lugar mais sórdido da mente humana, digamos assim, que é onde vão se esconder todos os desejos, tanto do narrador quanto da personagem principal aqui. Mas enfim, o livro ele vai começar com uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria se fazer pelo menos uma vez na vida, que é: quem sou eu? E perceba que essa pergunta ela vai ser repetida
ao longo de todo o livro. Então, no início há esse questionamento sobre o que é a pessoa, e é claro, isso mostra uma certa incerteza do narrador para consigo próprio. Então, assim, é esse indivíduo nessa atitude de estranhamento diante de si. Essa pergunta vai se repetir no trecho em que eu li para vocês, que é um trecho em que o narrador encontra pela primeira vez a Nadia, e essa pergunta ela vai se repetir pela última vez no final do livro, que é justamente quando ela volta com esse viés de incerteza, que é quando o personagem ele está em uma certa situação e ele ouve passos e pergunta: quem vem lá? Aí ele volta-se para si mesmo e pergunta novamente: quem sou eu? Será que eu é que estou vindo ao meu próprio encontro? Então perceba que esse final do romance ele é bem interessante dentro do contexto aqui em que as coisas vão acontecendo. Mas enfim, e é claro que o livro nesse sentido então, por ele reiterar várias vezes essa mesma pergunta, ele vai narrar basicamente o percurso da tentativa de se autodescobrir. Mas isso não faz esse livro um livro de autoajuda do tipo, ó, eu tenho que descobrir o que eu sou. Não, esse livro faz você, ele tem essa questão da autodescoberta, porque o narrador ele tem consciência de que ele é uma pessoa extremamente fragmentada. E isso, é claro, você vai ter que ter visto o vídeo anterior para você saber um pouquinho essa questão da fragmentação para os surrealistas. Mas enfim, e daí o que acontece? Ele pergunta-se para si mesmo quem ele é e ele não obtém uma resposta. Tanto no início quanto no fim do livro. E quando ele vai dirigir essa pergunta à personagem Nadia, ela responde que ela é a alma errante. Ora, a alma errante, algo errante é algo que não para, é algo que é instável, é algo que é, sei lá, transitório, é algo que não é fixo em um determinado lugar. Então é justamente nesse sentido que a gente observa que a questão da identidade, a questão da subjetividade é uma coisa extremamente fragmentada. E isso, se você for pensar que esse romance ele tem todo um questionamento psicológico e psicanalítico também, você pode pensar naquela questão do id, ego e superego lá do Freud, blá blá blá. Então perceba que essas questões elas são bem importantes para que a gente possa entender como que esse personagem vai percebendo que é impossível você responder a uma pergunta como essa. Mas enfim, como eu disse para vocês, por conta da questão da escrita automática, a gente vai acompanhar aqui uma narrativa extremamente desconexa, uma narrativa que vai ter, sei lá, trechos de livro, trechos de carta, trechos de música, vai ter encontros, vai ter anedotas, vai ter fotografias, vai ter críticas literárias, vai ter crítica de cinema, vai ter crítica de arte, vai ter crítica de música, não sei, vão ter desenhos da Nadia, vão ter cartas trocadas entre o narrador e outras pessoas. Enfim, vai ter uma série de... Vai ter sonhos do narrador. Inclusive ele tem uns sonhos muito kafkianos, mas enfim. Vai ter desejos do narrador e assim... vai ter experiências não muito agradáveis de serem lidas aqui. Mas enfim, vai ser esse livro aqui, ele é um livro sobre tudo. Sabe um livro que fala sobre tudo que você imaginar? Sei lá, desde música até a opinião que o Breton tinha sobre o trabalho e sobre a sociedade da época e sobre hospitais psiquiátricos e sobre tratamentos médicos. Enfim, sabe assim, esse livro ele vai falar absolutamente sobre todas as coisas justamente por conta dessa questão da escrita automática, porque vai ser aquela coisa, uma coisa puxa a outra, e quando você vê, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, que isso não tem a ver com aquilo, mas no final, quando você pega o jeito da coisa, você vai e lê o livro de uma vez só. Apesar de tudo isso, ele não é um livro difícil de ser lido. A escrita do Breton é uma escrita bem gostosa, digamos assim. Então, quando você vai lendo, você vai entrando no ritmo dele e daí as coisas vão se desenrolando mais facilmente. Mas, enfim,
E é como eu disse para vocês, esses vários comentários que ele vai fazendo sobre esse monte de assuntos, esses comentários eles vão vir à tona justamente quando ele está andando pela rua, aí ele vê um determinado cinema, ele vê um determinado teatro. Inclusive ele vai citar aqui várias obras que me deu muita vontade de ler. Enfim, só que eu não encontrei a maioria delas. Mas eu vou continuar procurando porque se você aí quer ter indicações literárias interessantes, leia este livro aqui porque ele te faz ficar com vontade de ler qualquer coisa. Mas enfim, e é justamente em um desses momentos em que o narrador está ali flanando, está perambulando pelas ruas, que ele vai encontrar a tal da Nadia. E ele vai encontrar a Nadia na rua Lafayette. O que acontece? E engraçado é que ele escreve Lafayette diferente aqui. A rua de verdade que existe lá em Paris, ela é escrita tudo junto, Lafayette, tudo junto. Aqui ele vai escrever lá, espaço, Fayette. Então perceba que o Breton ele vai fazer o quê? Ele vai se apropriar de vários elementos da realidade e vai, mesmo elementos geográficos, mesmo nome de rua, nome de praça, nome de prédio, enfim, e ele vai fazer com isso uma geografia imaginária, digamos assim, uma geografia pessoal. Então é a partir disso, a partir do real, que ele constrói o surreal dentro desse livro. E é claro, isso faz a gente perceber que o limite entre o que é o imaginário e o que é a realidade é muito mais tênue do que a gente pode imaginar. Mas enfim, e uma coisa interessante e que eu fiquei me perguntando quando eu li este livro, é o seguinte: essa rua Lafayette é uma rua extremamente famosa de Paris, mas ela não é famosa por motivos bons ou por motivos que sejam agradáveis aos valores tradicionais, digamos assim. Por quê? Porque essa rua ela é uma rua de prostíbulos. Então perceba que o Breton encontra a personagem em uma rua cheia de prostitutas. Aí você tem um segundo dado que é a Nadia ela se hospeda em um determinado hotel e aqui tem uma nota de rodapé que diz que esse hotel era também o nome de um bordel. Ela tem aqui, durante a narrativa, durante esses caminhos que eles vão fazendo ali por Paris, a gente tem a informação de que ela veio do interior para a capital e que ela mente para a mãe. Ela fala para a mãe que veio para Paris para poder se instalar em um convento. Só que aí o que acontece? Acontece que ela está mentindo, porque ela não mora no convento. Então tudo isso me fez pensar, será que Nadia era uma prostituta? Isso não fica claro em momento algum do livro. Mas assim, por algumas coisas que ela diz, por algumas formas que ela tem de se comportar, e com isso eu não estou julgando ela como uma coisa negativa, porque cada um faz aquilo que quer de si, não é mesmo? Mas enfim, essa foi uma coisa que apitou aqui na minha cabeça e eu fiquei pensando nisso durante toda a leitura. Será que ela é? Será que ela não é? Mas enfim, a partir desse primeiro encontro entre o narrador e essa personagem, a gente vai acompanhando uma série de passeios que eles fazem pelas ruas de Paris. Então assim, eles simplesmente se encontram e saem andando sem rumo pelas ruas de Paris, que se torna meio que um labirinto ali. Paris é como se fosse uma coisa muito maior do que aquilo que ela é, e as ruas parece que elas se cruzam a todo momento, como se fosse realmente em um labirinto. Há momentos aqui que são praticamente claustrofóbicos, assim, apesar de eles estarem no meio da rua, a gente sente uma sensação assim que, meu Deus do céu, eles vão se perder a qualquer momento. Mas enfim, e é claro, pensando que Paris pode ser lida dentro desse romance como a questão toda uma alegoria para a mente humana e etc., a gente vai acompanhando as perambulações desses dois pelo labirinto que é o inconsciente. E lembra lá, esses dois, fantasia e realidade. Então é bem interessante observar como esses elementos vão figurando, eles são figuras que representam outras coisas aqui dentro desse livro. E isso não é muita viagem da minha parte não, porque isso fica claro em vários momentos da narrativa. Então é desses encontros e dessas andanças que surgem
algumas informações que a gente vai ter acerca dessa personagem. Por exemplo, o envolvimento dela com drogas e com o tráfico e as dívidas dela, e o passado dela, de uma mocinha do interior, enfim. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando esses vários trechos meio que soltos ao acaso da vida dessa personagem, a gente vai também acompanhando a obsessão cada vez maior do personagem do Breton. E nesse sentido, tem uma cena aqui em que é assim, o Breton tá andando de carro, e daí ele vê, de táxi, e daí ele vê uma mulher que parece a Nadia. Aí ele manda parar o táxi, sai correndo atrás da mulher, sabe assim? E essa cena, ela me lembrou bastante O Campo de Sangue, que é um livro que eu já comentei aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Enfim, então essa questão da obsessão vai ficando também cada vez mais crescente aqui dentro do livro. Você vai começando a perceber que o Breton ele está ficando cada vez mais maluco pela imagem da Nadia. Não tanto por ela apenas, mas até mesmo pela representação da Nadia. E é uma coisa muito louca. E a Nadia, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando essas duas coisas, a gente vai acompanhando também uma série de desenhos que a Nadia faz e também uma série de coisas que a Nadia escreve. E assim, as coisas que a Nadia escreve são mais malucas do que as coisas do Breton. Sabe? É muito estranho isso. Enfim, eu não vou encontrar aqui agora. Olha só porque eu falei. E os desenhos da Nadia são desenhos meio loucos. Por exemplo, esse daqui. Ou esse desenho da capa do livro. Ou então, tem um momento aqui em que ela desenha. Olha pra isso. Enfim. Tem um momento aqui em que ela desenha um gato sendo enforcado. E daí é o sonho do gato. Aqui, achei. Enfim, e perceba, o gato está sendo enforcado pelo rabo. Enfim, então a gente vai acompanhando essas várias, digamos, essa mistura de textos e de vozes aqui dentro deste livro. E é claro, então se a gente fosse assim, resumir bem o livro, a gente poderia dizer que o livro vai narrar o encontro entre o consciente e o inconsciente, que é justamente o ideal da vanguarda surrealista. Então, assim, fica a dica deste livro, que é um livro incrível, vale muito a pena você ler, caso você ainda não tenha lido. E é claro, é bem interessante a gente perceber, por exemplo, que a fotografia, essa daqui não é a Nadia, que a fotografia ela é usada com exaustão aqui no livro. Eu contei e eu percebi que são 47 fotografias. E essas 47 fotografias, aqui na introdução, o Breton vai falar que essas fotografias visam apagar o descritivismo, mas não é isso que acontece. Enfim, me parece mais que essas fotografias elas vão fixar o romance no real, para que essa linha tênue entre ficção e realidade seja ainda mais apagada. Mas enfim, então aqui tem retratos de pessoas, de lugares, de objetos, de páginas de livro, de cartas, de obras de arte, de cartazes, dos desenhos da Nadia, e etc, 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 etc. Mas não tem nenhuma fotografia da Nadia. Tem a fotografia daquela atriz que eu mostrei pra vocês, e tem uma fotografia, eu não vou encontrar ela agora, porcaria. Cadê? Aqui. E tem uma fotografia, essa daqui, que teoricamente isso daqui são os olhos da Nadia. Mas assim, uma fotografia da própria Nadia a gente não tem no romance todo. Isso por quê? Porque em vários momentos ela vai dizer sempre que ela não é encontrável. Essa personagem dizer que ela não é encontrável e o fato da gente não ter nenhuma representação imagética dela no livro faz com que a gente perceba que a Nadia pode ser qualquer uma. Você pode cruzar com a Nadia todos os dias da sua vida. Então perceba que isso faz com que a gente perceba, a gente note que é muito possível encontrar o inconsciente no meio da rua, sabe assim? Então este livro aqui, ele é um livro que ele é quase epifânico nesse sentido, porque você pode estar andando pela rua, encontrar uma pessoa e falar, essa pessoa é a Nadia. Eu tenho certeza que se você ler este livro, você vai identificar a Nadia como várias das pessoas que você conhece por aí. Mas enfim, e como eu disse para vocês,
Por mais que o Breton diga que aqui essas fotografias, essas 47 fotografias, sejam para evitar a descrição, isso não faz muito sentido. Em primeiro lugar, porque se você pegasse o livro e não tivesse fotografia nenhuma, as fotografias não fariam falta. Sabe assim? E em segundo lugar, mesmo com as fotografias, há descrições. Então me parece que não tenha sido esse o real propósito do Breton, mas sim confirmar que aquelas coisas que ele está narrando realmente aconteceram. O que novamente dá aquela ideia tanto da união entre ficção e realidade, mas também aquela ideia de que isso pode acontecer repetidamente, basta que a gente tenha olhos muito atentos para perceber. E eu já ia me esquecendo de contar uma coisa que é bem interessante para vocês. Em vários momentos aqui deste livro, como eu disse para vocês, então, esse é um livro em que a gente vai acompanhando essas perambulações desses dois personagens, guiados pela Nadia, ou seja, o inconsciente quem está guiando no momento de construir a narrativa. E é bem interessante que a Nadia, em um determinado momento aqui do romance, ela mesma diz: escreva um romance sobre isso que está acontecendo conosco. Mas enfim, em vários momentos aqui do livro, a Nadia ela é comparada à figura da esfinge do Édipo. Justamente por quê? Porque em vários momentos ela vai fazendo várias questões para esse narrador, e uma das principais questões que ela faz para ele e que ele faz para ela também e para si mesmo é: quem sou eu? E daí o que acontece? Não sei se você se lembra da história lá da esfinge, mas é uma coisa mais ou menos assim. A Hera, que é uma deusa, ela quer punir o rei de Tebas, que é o Laios. E daí o que ela faz? Ela manda um monstro, que é a esfinge, para essa cidade, para Tebas. E esse monstro, ele é lá metade homem, metade homem não, metade mulher, metade águia e metade leão, se não me engano. Enfim, e daí a esfinge, então ela fica lá escondidinha, e sempre que alguém vai entrar em Tebas, ela para na frente dessa pessoa e faz aquela famosa pergunta: qual o animal que come com o rabo? Não. Que de manhã tem 4 pernas, de tarde tem 2 pernas e de noite tem 3 pernas. E daí se a pessoa não descobre qual animal é esse, ela vai lá e devora essa pessoa. Muito bem, acontece que em um determinado dia o nosso amigo Édipo está entrando em Tebas. E daí a esfinge faz esse questionamento para ele e ele fala: o animal que você está me perguntando é justamente o homem. Porque o homem de manhã, ou seja, na infância, ele anda engatinhando, então ele tem lá as suas 4 pernas. Durante a vida adulta, ou seja, de tarde, ele anda em 2 pernas. E de noite, como ele já está cansado da tarde, ele anda em 3 pernas usando lá um bastão para poder auxiliar na sua locomoção. Então perceba que quando o Édipo responde isso para tal da esfinge, ela acaba ali entrando em colapso e morre, e daí o Édipo ganha lá o reino de Tebas, blá blá blá. Se você não conhece a história do Édipo Rei, pare este vídeo agora e vá ler. Porque não é possível ser uma pessoa da sociedade ocidental e não conhecer essa história. Sério mesmo. Sabe assim, isso é uma afronta. Eu acho que se tem um livro que todo mundo tem a obrigação de ler enquanto indivíduo de uma sociedade ocidental, é o tal do Édipo Rei. É uma peça de teatro, é fininha, você vai ler rapidinho e você não vai se arrepender. Sério mesmo, faça esse favor a si mesmo. O mito ele tem um papel muito importante para nós hoje em dia, porque eles vão nos mostrar como que os gregos observavam o mundo, como que eles encaravam a realidade. E não só como eles encaravam a realidade, mas também como eles construíam um sistema de pensamento que explicasse, que desse conta de explicar a realidade. Então isso não significa que eles acreditavam que existia um monstro, blá blá blá. Não, sabe assim? Tem um cara chamado... Ai, como é o nome dele? Anderson Vargas. Ele tem um livro muito bom sobre isso. Chama A História e a Morte do... A História e a Morte do Mito. E nesse livro ele vai falar basicamente o quê? Ele vai defender a ideia de que o mito ele deve ser visto
enquanto prática cultural. Então o mito ele seria nesse sentido que ele seria a organização mental da realidade munida ou unida a uma forma de expressar um comportamento em face dessa realidade observada por essas pessoas. Então é muito interessante observar como que os gregos lidavam com o real e como que eles lidavam não só com o real fora deles, mas consigo próprios. Então, quando o Breton ele vai lá e se apropria da figura da esfinge, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a esfinge, mas ele vai transformar a esfinge nessa mulher de reputação duvidosa, digamos assim. Então ele vai desestabelecer um símbolo que ele já é fixo não só na cultura grega, mas em toda a história da cultura ocidental. Porque, como eu disse para vocês, a história do Édipo é uma das histórias fundamentais para a história do nosso pensamento e para a maneira como nós nos encaramos enquanto indivíduos. Mas enfim, então o narrador nesse sentido ele vai encarnar um Édipo moderno em busca de si mesmo. Lembra lá da pergunta que vai ecoando pelo livro todo. Então, quando lá no mito grego o Édipo responde que o animal de que fala a esfinge é o homem, ele está colocando em prática aquela velha frase do oráculo de Delfos, que é o conhece-te a ti mesmo. Então perceba que ele vai se reconhecer enquanto ser humano, ele vai ter consciência de si ao dar essa resposta. Ele vai olhar para o próprio destino e vai falar assim, eu sou esse animal que de manhã tem 4 pernas e de tarde tem 2 pernas e de noite tem 3 pernas. Então perceba que é nesse sentido que eu digo que é muito interessante a gente observar como que se constrói a mitologia grega e como que isso aparece no Édipo Rei. Então é muito interessante observar como que o Breton ele vai se apropriar desses elementos todos que vão remeter a várias outras obras literárias, mas principalmente a essa questão do Édipo, do Sófocles, que já havia sido trabalhada ou retrabalhada pelo Freud. Então perceba que há um novo olhar para essa mitologia do Édipo, né? Então perceba que parece que o Breton ele une essas duas coisas, só que ao contrário do Édipo do Sófocles, o Édipo do Breton, que é encarnado pela figura do próprio narrador, ele é um cara que ele não está muito aí com as respostas. Parece que quanto mais perguntas lhe são feitas, mais ele quer que sejam feitas novas perguntas. E é claro, ao contrário lá do Édipo do Sófocles, esse Édipo aqui não responde a nenhuma dessas perguntas, justamente porque a pergunta principal e que vai ser reiterada em vários momentos do livro, que é lá, quem sou eu, é uma pergunta que esse narrador ele tem consciência de ser incapaz de responder, dado que esse sujeito moderno, porque esse sujeito ele se insere na modernidade e ele sabe que ele está inserido nessa modernidade, ele tem consciência de que o seu eu, de que a sua individualidade e a individualidade da própria Nadia, da própria esfinge, são personalidades multifacetadas. A Nadia, não só a Nadia, mas o próprio Breton narrador aqui, sabem que eles são almas errantes. Então perceba que é muito interessante observar que ele tem consciência dessa fragmentação, consciência dessa errância da própria alma, né? Enfim, e essa é uma coisa que eu já ia me esquecendo de comentar com vocês e que ainda bem que eu lembrei a tempo para comentar isso um pouquinho no vídeo. E é isso então, eu espero de verdade que você leia não só este livro do Breton, mas que você leia o Manifesto Surrealista, que você leia o Édipo Rei, pelo menos o Édipo Rei, por favor, leia este livro, porque, gente, esse livro é fundamental na vida de qualquer pessoa. E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E quando for ler aqui o Nadia, preste bastante atenção em todos esses detalhes que nós conversamos aqui hoje, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!